Após a gente ter falado um pouco sobre como os aglomerantes podem ser classificados, né? Classificado através do processo de endurecimento, ou quanto à sua composição, ou quanto à sua origem, a gente vai falar sobre os principais aglomerantes que são utilizados na construção civil. São eles a cal, o gesso, o cimento e o betume. Tá ok? Esses são os principais aglomerantes que nós vamos abordar aqui e falar um pouco. Vamos começar pela cal. Bom, a cal, pessoal, na verdade é um material que é bastante utilizado e consumido nesse setor construtivo, né? E sua principal utilização é justamente em argamassas e revestimentos de muros e paredes. Já existem relatos de civilizações antigas que já utilizavam a cal no intuito de unir e revestir as alvenarias, pois eles verificaram que apresentavam características como durabilidade e plasticidade, o que era ponto positivo para a utilização dele no processo construtivo. Outra coisa também importante de falar é que a cal é um produto que não é obtido de forma pronta. A gente não consegue obter ele na natureza para ser utilizado logo. Ele precisa passar por um processo de fabricação e de destrinchamento dele, enfim, para que a gente possa utilizá-lo. Esse processo, nesse processo, esse produto da cal, ele é obtido através da calcinação de rochas calcárias a temperaturas elevadas, e essa cal ela pode ser considerada um aglomerante aéreo, tá ok? Nós temos dois tipos, podem ser classificados e subdivididos em dois tipos. Deixa eu apagar aqui, que eu fiz besteira. Pronto. Subdividimos ele em cal virgem e cal hidratada, tá ok? Vamos falar um pouquinho, adentrar um pouco sobre cal virgem. A cal virgem é um aglomerante resultante da calcinação também de rochas calcárias, obviamente, numa temperatura inferior à difusão do material, ou seja, inferior a 850, entre 850 e 900 é a temperatura de fusão dele, então nós devemos efetuar esse processo numa temperatura inferior a essa demonstrada. Além de rochas calcárias, a cal também é obtida através de resíduos de ossos e conchas de animais. Na verdade, esse produto, como eu falei, ele é obtido através da calcinação dessas rochas calcárias, ou seja, nós calcinamos o carbonato de cálcio e nós obtemos o óxido de cálcio, né, que é o CaO. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. O CaO, que é o óxido de cálcio. Que ainda ele não é aglomerante, beleza? Que a gente utiliza. Na verdade, a gente hidrata esse óxido de cálcio para justamente virar o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. Eu já até comentei na aula presencial sobre esse hidróxido de cálcio, que é justamente que vai fazer com que eleve o pH do concreto, da argamassa, enfim. E esse óxido de cálcio hidratado, ele é denominado de cal extinta ou cal queimada. Esse processo de hidratação geralmente é executado no canteiro de obras, né? Quando a gente pega a cal virgem, a gente hidrata e faz esse processo no canteiro de obras. Essas pedras aqui, vocês estão verificando, elas são colocadas num tanque onde ocorre a sua extinção, né? Onde ocorre a sua hidratação. Nós colocamos água, logicamente numa porcentagem determinada. E esse processo, pessoal, é um processo exotérmico, ou seja, ele libera calor. Por isso que existe uma preocupação e deve existir um cuidado de se fazer todo esse processo, né, desse arcabouço todo, porque como ele é um processo exotérmico e ele libera calor, existem situações que essa temperatura pode atingir até 400 graus Celsius, o que torna para a gente fazer isso no canteiro de obras bastante perigoso. Por isso que utiliza-se mais na construção civil a cal hidratada. Tá bom? Então a cal virgem a gente consegue e ela é distribuída, a gente consegue obter e ela é distribuída no comércio de forma em forma de pedras, desculpe.
e da mesma forma que ela sai do forno, ou a gente pode moer também e ensacá-los. Mas, como eu falei, geralmente utiliza-se a cal hidratada, já para ser aplicada e empregada na construção civil. A cal hidratada, ela é, obviamente, é a cal virgem acrescida e acrescentada de água. Sua aparência é de um pó bem fino e sua cor, obviamente, como vocês podem ver, é uma cor branca. Ela é um produto manufaturado que sofreu esse processo em usina. Por isso que tira essa responsabilidade de ter um processo um pouco perigoso no canteiro de obras. Como eu falei, é apresentado num produto seco, na forma de pó, e ela possui uma elevada finura. Ela, na verdade, ela apresenta algumas vantagens em relação à cal virgem. A primeira, existe uma maior facilidade de manuseio, porque já que ela é um produto pronto, né, como eu falei, para você manuseá-la já é mais tranquilo, não precisa passar por esse processo de extinção ou hidratação, fazendo com que a gente não tenha nenhuma preocupação de efetuar essa hidratação no canteiro de obras, devido a essa temperatura, esse processo exotérmico. E existe uma maior facilidade de transporte e armazenamento também. O custo desse saco da cal ela é relativamente barato e atrativo, por isso que às vezes muitas pessoas utilizam a cal usando a cal como aditivo, como incorporante do concreto ou argamassa. Por quê? Porque ela torna a argamassa um pouco mais trabalhável, que é um fator que contribui e torna mais econômico esse processo e essa utilização, porque a gente consegue aumentar a quantidade de agregados à mistura. Se a gente aumenta a quantidade de agregados na mistura, obviamente o agregado ele age como um fator de resistência, de ganho de resistência. Então, se a gente consegue aumentar a quantidade de agregado nessa mistura, porque a gente vai falar um pouco à frente que a depender do aglomerante a gente consegue suportar um pouco mais de densidade de carga, densidade de massa de areia, né, de quantidade de areia. Então, se a gente consegue aumentar essa quantidade de agregado, obviamente a gente consegue diminuir alguns fatores, como a utilização de cimento, por exemplo, tornando essa adição mais viável e mais econômica. Além disso, também aumenta a retenção de água na argamassa, melhorando a aderência entre seus elementos. Tudo isso é vantagem que eu estou falando da cal. Diminui o fenômeno de retração nas argamassas e diminuindo assim, obviamente, o aparecimento de fissuras. Lembra que nós temos que controlar essa questão da retração. Quanto maior esse nível de retração ocorre, maior a probabilidade de ocorrer fissuras e trincas, enfim. Então essas vantagens citadas, elas agem obviamente de um fator de utilização dessa cal, fazendo com que melhore algumas características desse material. Além disso, dessas vantagens, nós podemos utilizar, como eu falei anteriormente, esse material em pinturas, porque ela consegue garantir propriedades fungicidas e bactericidas. Por quê? Porque, como eu falei, nós utilizamos o Ca, nós utilizamos a cal e ela vai agir como hidróxido de cálcio, ok? Esse hidróxido de cálcio ele vai aumentar o pH. Aumentando o pH, ele vai agir justamente com propriedades fungicidas e bactericidas nesse ambiente que foi aplicado. Tá bom?